Ei, crianças, que bom que você está de volta aqui no nosso canal Coisinhas da Jaque. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles vão ser provados mais uma vez. O que vai acontecer com eles? Fique ligado! Então, nós vamos ouvir mais uma história da Bíblia. E antes, eu quero te convidar para falar com Deus, falar com o Papai do Céu. Aí onde você está? E o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar os nossos olhos para a gente pensar em Deus, concentrar na oração. Fale assim: querido Deus, em nome de Jesus, fale comigo através da tua palavra. Eu te agradeço por essa oportunidade. Amém. Agora sim, nós vamos abrir os nossos olhos e vamos ouvir a história. Então, crianças, essa história está no livro de Daniel, no capítulo 3. Em outro vídeo que você pode ver, tem a história do capítulo 1. O que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram jovens judeus que tinham sido trazidos lá da terra de Jerusalém para a terra da Babilônia. E a terra da Babilônia, a província, o estado da Babilônia, ele era governado por este rei. O nome dele é Nabucodonosor. Repete comigo, Nabucodonosor. Nome diferente, né? E sabe, crianças, os reis naquela época, eles eram considerados deuses. Eles se sentiam muito importantes. E assim como eles adoravam outros deuses, os reis também queriam adoração. Deuses falsos, né? Não como Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus Pai de Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas, aquele que morreu na cruz para ser o nosso Salvador. E sabe, o rei Nabucodonosor, se considerando um Deus, ele resolveu fazer uma estátua de ouro. E era uma estátua muito grande. Ela tinha 30 metros de altura por 3 metros de largura, era bem grande. Para a gente ter uma ideia, a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro é maior um pouquinho só do que essa estátua do rei Nabucodonosor. E você já viu aí na sua cidade, quando constrói uma loja ou faz uma igreja, alguma coisa, não tem uma festa de inauguração para inaugurar aquele monumento, inaugurar aquele estabelecimento? Assim o rei Nabucodonosor resolveu fazer também. Aquela estátua que tinha sido colocada na província de Dura, ela ia ter uma festa de inauguração. O rei queria que todos fossem para a festa de inauguração. E olha só, na Bíblia fala que assim, depois ordenou que todos os governadores, os conselheiros, todas as pessoas fossem para a grande festa de inauguração daquela estátua. Então, todo mundo, atendendo à voz do rei, foi para a inauguração daquela estátua. E crianças, a Bíblia conta que tinha até uma banda. E a banda tinha tantos instrumentos bem diferentes. Você vai acompanhar algumas fotinhos aí. Presta atenção. Tinha assim, olha, flautas, cítaras, liras, harpas e outros tipos de instrumentos. E olha só, crianças, o rei Nabucodonosor deu a seguinte ordem. Presta atenção. Que quando a banda tocasse, quando todos esses instrumentos tocassem, todos deveriam se ajoelhar, dobrar os seus joelhos e adorar a estátua que o rei Nabucodonosor tinha feito. E assim foi feito. A banda tocou. Escuta a banda. E a
Bíblia diz que todos que estavam presentes se ajoelharam e prostraram diante da estátua do rei Nabucodonosor. Mas, crianças, 3 cabecinhas ficaram bem em pezinho. Não se dobraram para adorar a estátua. Quem eram eles? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se dobraram porque eles sabiam que isso não agradava ao Deus verdadeiro. Eles tiveram coragem para fazer aquilo que agrada a Deus. E eu desafio você também, você que já conhece Jesus como seu Salvador, tenha coragem de fazer aquilo que agrada a Deus. Eles não se prostraram. E aí, a história continua. Crianças, tem uma coisa que eu ainda não te contei. Presta atenção. Todos se prostraram, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. E a ordem do rei era a seguinte: quem não se prostrasse, quem não adorasse a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha feito, seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Era uma fornalha onde eles fabricavam tijolos, eles queimavam os tijolos. E aquela fornalha, então, seria usada para castigar quem não tinha recebido a ordem do rei. E aí foi nessa hora que alguns homens que tinham inveja de Sadraque, de Mesaque e de Abednego, eles foram falar com o rei. E eles falaram com o rei bem assim, ó: ô rei, você não deu uma ordem que quando a banda tocasse, todos deveriam ajoelhar, prostrar-se diante da estátua, adorar a estátua? O rei falou: sim, eu dei essa ordem. Esta é a minha ordem, todos devem cumprir. Aí aqueles homens falaram assim: mas rei, tem uns homens aí que você constituiu como conselheiros que eles não fazem caso de você, rei. Eles não adoraram a estátua. E a Bíblia diz que o semblante de Nabucodonosor mudou, ele ficou com raiva. Ele falou: mas não é possível, ele deve ter pensado, como eles estão desobedecendo a minha ordem? E aí ele chamou os 3 para ter uma prosa, né? Para ter uma conversa. E o rei falou com eles assim: presta atenção, é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus? Nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e a adorar a estátua? Logo que os instrumentos musicais começarem a tocar, se não, vocês serão lançados na mesma hora numa fornalha acesa. E sabe o que o rei falou? E quem é o Deus que poderá salvá-los? Sabe o que o rei estava fazendo, meninos? O rei estava dando uma segunda oportunidade para eles. Olha, vocês não se ajoelharam da primeira vez? Agora eu dou uma nova oportunidade. A banda vai tocar novamente e aí vocês vão se prostrar. Senão, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá salvá-los? Será que eles vão se render? Não, crianças. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham coragem para fazer aquilo que agrada somente ao Deus verdadeiro. Eles estavam dispostos até morrer por Deus, mas eles não iriam prestar culto àquela imagem, porque eles sabiam que era errado. Deus quer que você também tenha coragem de fazer aquilo que agrada somente a Ele. E olha só a resposta que eles deram, está aqui na Bíblia, Daniel capítulo 3. Eles responderam assim lá no versículo 16, presta atenção. Ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve,
o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Que coragem, não é, crianças? Coragem que eles tinham de fazer aquilo que agrada a Deus. Que você tenha essa coragem também. Eles estavam dispostos a morrer, a não desagradar ao nosso Deus. E o que ia acontecer? Eles iriam ser lançados na fornalha de fogo ardente. E sabe, a história continua. Então, quando o rei ouviu essa resposta deles, que eles não iriam se curvar, o que o rei fez? Ficou vermelho de raiva. E o rei deu a seguinte ordem: aqueça a fornalha 7 vezes mais. Aquilo que já estava quente ficou mais quente ainda. E eles então aqueceram a fornalha 7 vezes mais. O rei chamou homens bem fortes, os mais fortes que ele tinha, mandou amarrar Sadraque, Mesaque e Abidnego, pegou a roupa deles, a capa deles, o chapéu deles, tudo, e mandou que aqueles homens bem fortes jogassem Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. Meninos, a Bíblia diz que a chama estava tão alta, tão quente, que aqueles homens que lançaram os 3 dentro da fornalha, eles foram mortos apenas com as chamas. E lá estavam os 3 jovens, amarrados, lançados na fornalha de fogo ardente. O rei estava sentado provavelmente no seu trono quando os 3 foram lançados na fornalha. E a Bíblia diz que o rei se levantou muito assustado, chamou seus conselheiros e fez a seguinte pergunta: não foram 3 homens que nós lançamos na fornalha? Como é que estou vendo 4 homens andando, passeando na fornalha? E além do mais, os 3 foram lançados atados e eles estão desamarrados andando na fornalha. E sabe o que o rei falou? Que aquele 4º homem, ele tinha semelhança do Filho dos Deuses. Que maravilha, crianças, que maravilha! Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego. E provavelmente os estudiosos dizem que aquele 4º homem era o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio ali livrar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles tiveram coragem de obedecer ao Deus verdadeiro. E aí o rei gritou: tirem eles daí, Sadraque, Mesaque e Abidnego, filhos do Deus Altíssimo, saiam daí. E então os 3 jovens foram tirados da fornalha. Crianças, impressionante. Mas a Bíblia nos diz que eles não tinham nem cheiro de fumaça. Nem cheiro de fumaça. O que queimou foi apenas o que estava amarrando as mãos e os pés deles. Deus fez um milagre, porque eles resolveram obedecer a Deus. E a Bíblia nos diz que o rei Nabucodonosor, ele fez um decreto, falando que todos deveriam adorar, todos deveriam reverenciar o Deus verdadeiro. Tudo porque 3 jovens tiveram a coragem de obedecer a Deus. E eu desafio você também, obedeça a Deus, faça aquilo que agrade ao Senhor. Deus é maravilhoso, Ele fez um milagre maravilhoso, Ele não permitiu que aqueles 3 jovens fossem queimados naquela fornalha. E todo o povo que estava ali testemunhou do Deus verdadeiro. E se você quer conhecer mais sobre o Deus verdadeiro, sobre Jesus, manda um comentário nesse vídeo, comente aí, fala: eu quero conhecer mais, e você vai poder saber mais sobre Jesus. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal. Toda semana a Tia Jaque vai trazer uma história nova para você.
E olha, que Deus abençoe muito a sua vida, que você tenha coragem de agradar ao nosso Deus. Grande beijo para você.